Chegou a hora do quadro Questão de Direito, que hoje vai falar sobre o direito à greve e à manifestação. A gente conversa ao vivo com a Amanda Pinheiro sobre esses direitos. Geralmente são direitos que são aí, que ganham destaque num período em que há database, negociações entre categorias e patronal, também os servidores públicos. Fala mais sobre esse assunto aí, Amanda. Oi, Márcio. Oi, Fábio. Isso mesmo. O trabalhador brasileiro, ele é assegurado por lei para fazer greve, né? Eles podem realizar greve, mas eles têm que atender alguns critérios, como avisar com antecedência ao empregador, ao sindicato, sobre essa manifestação que vai acontecer. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o procurador do Ministério Público do Trabalho, José Carlos Azevedo, que está aqui conosco. Doutor, bom dia, muito obrigada pela sua participação. A gente conversava anteriormente aqui que a greve ela tem diferença, tanto no serviço público quanto no privado, né? Como é que funciona na prática? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos jornalistas que estão no estúdio, a todos que nos assistem. Bom, a greve, para fins legislativos, ela é um direito fundamental, tá? Caracterizado como um direito potestativo, ou seja, compete às categorias, aos interessados, a oportunidade, a conveniência de exercer esse direito, né? Então, em regra, para a iniciativa privada, né, nesse primeiro segmento, na iniciativa privada, você tem que obedecer, como disse, alguns condicionantes que estão previstos na lei de greve. Em regra, você vai ter que fazer uma assembleia prévia com a categoria, convocar essa assembleia, realizar a assembleia, para nessa assembleia você decidir alguns pontos determinantes que vão nortear o movimento grevista, como, por exemplo, a pauta de reivindicações, né? A pauta de reivindicações, os locais onde haverá paralisação, se a empresa ela tem uma abrangência além do município, regional, nacional, quais os polos, quais as unidades da empresa vão ser paralisados. E isso ser discutido com as empresas, né, a quem se dirige os pedidos. Uma vez que não se alcance a negociação coletiva, tá, será necessário uma nova assembleia para que a categoria decida se haverá a deflagração ou não da greve, né? Então, se se tratar de uma atividade convencional, o movimento grevista, ou seja, que irá parar, a atividade irá parar, deverá ser avisado com 48 horas de antecedência. Se se tratar de atividade essencial, esse pré-aviso deverá ser feito com 72 horas de antecedência, mediante os mesmos condicionantes, né? Avisar para o empregador nesse aviso. Como pode ser feito esse aviso? Pode ser feito pelos próprios meios de comunicação, mediante e-mail, mediante notificação escrita, de sorte que o empregador ele saiba exatamente em quais pontos haverão a paralisação. Falando agora dos serviços essenciais que o senhor mencionou, mesmo que esses trabalhadores entrem em greve, tem que ter um quantitativo para atender a população, né, que precisa desses serviços essenciais. Bom, primeiramente, nos serviços não essenciais, brevemente falando, a lei ela não estabelece, né? Então, eles são paralisados, cujo objetivo da greve é exatamente causar essa pressão política em cima do empregador para que a pauta de reivindicações seja atendida. Em se tratando de greve em setores essenciais, é necessário que, durante o processo, antes da deflagração da greve, mas nesse processo que antecede a deflagração, haja uma discussão, a formação de uma comissão para a discussão da entidade que representa, que conduz essa greve, que é o sindicato, em regra é o sindicato, com o grupo de empregadores, né? Para ficar definido, por exemplo, o percentual necessário ao atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade, ou seja, aquelas que colocam em risco a sobrevivência, a segurança ou a saúde da coletividade. Então, em regra, é para ser estabelecido mediante esse diálogo qual vai ser o percentual mínimo. Caso isso não ocorra, não seja definido de comum acordo entre as partes, poderá ser, a Justiça do Trabalho poderá ser provocada mediante dissídio coletivo de greve para que ela se posicione, ela fixe esse percentual mínimo. Certo. A gente tem perguntas do estúdio agora.
É isso, Fábio. Amanda. O Neil mandou aqui uma pergunta para a gente. Bom dia, Neil. Ele diz, quando o seu salário atrasa mais de 30 dias, isso lhe dá direito a fazer greve? Bom, o contrato, ele tem partes, ele é bilateral. O empregado, o dever dele, pelo contrato, é prestar serviço, é trabalhar. E o empregador dentre outras obrigações, também pagar o salário. Se esse salário, tá, com alguma frequência, ele atrasa, o empregador descumpriu. Isso, até na lei penal, é previsto como delito criminal. Então, logicamente, se isso abrange uma coletividade de trabalhadores, isso legitima os trabalhadores a parar para reivindicar que os salários sejam pagos em dias. A gente tem mais perguntas, doutor, agora do estúdio. Márcio. Amanda, procurador, bom dia, obrigado por estar aqui para falar sobre esse assunto que é bem interessante, é pertinente, que envolve os direitos dos trabalhadores. Sobre a greve e a manifestação também. A gente observa que são situações mais procuradas por trabalhadores do serviço público, né? Os servidores públicos fazem geralmente greve e manifestações. É muito difícil a gente observar esse tipo de movimento em trabalhadores de empresas privadas, né? E aí eu pergunto, procurador, sobre essa questão da greve e manifestação, quando um trabalhador de uma empresa particular decide fazer isso, ele tem algum tipo de imunidade, tipo algo que dê mais segurança para que ele não seja penalizado ou demitido após um movimento como esse? Excelente pergunta. Bom, na iniciativa privada, primeiramente, durante o movimento de paralisação, aqueles que participaram da greve têm o seu contrato de trabalho suspenso. Isso significa que não há, a princípio, a priori, a contrapartida remuneratória do empregador. O empregador ele fica desincumbido de pagar salários naquele período. Mas como o contrato está suspenso, o empregador também não pode promover a rescisão, ele não pode demitir o funcionário que está participando da greve, né? Isso em regra, se a greve for lícita. Por outro lado, se a greve for considerada abusiva pela justiça, aí você tem a possibilidade do empregado incorrer em falta grave. Mas, de qualquer modo, quando o empregador ele tem a intenção de prejudicar o funcionário, ele não vai demitir esses trabalhadores durante o estado de greve, durante o período de greve. Ele vai esperar cessar a greve, onde esse contrato ele deixa de ser suspenso, ele retoma a sua normalidade para efetuar a demissão ou as demissões. Então, nesse caso, é da atribuição do Ministério Público investigar o caso concreto para conseguir apurar se houve, nestes casos, dispensa de natureza discriminatória, ou seja, o empregador deixa passar um lapso temporal da greve para promover as dispensas e depois tentar se acobertar, dizendo, não foi uma dispensa, não despediu durante a greve, mas despediu nas semanas ou às vezes até meses seguintes à greve com caráter retaliatório. Quanto ao ponto do serviço público, nós não podemos esquecer o seguinte: em que pese a lei de greve ela ser dirigida originalmente lá em 89 para a iniciativa privada, a realidade nos diz, e isso ocorre com muita frequência, que o serviço público ele também tem os servidores públicos, as suas reivindicações contra o poder público. Então, é muito comum que instituições públicas, elas também decidam por movimentos paredistas, movimentos grevistas. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em vários mandados de injunção. O que é um mandado de injunção? É uma ferramenta constitucional em que, a parte interessada ela visa a suprir uma omissão do legislativo. Porque, para o servidor público, a greve era um direito que precisaria, lá originalmente na Constituição, de uma lei para regulamentar. Seria de eficácia limitada, que nós chamamos tecnicamente. O Supremo, ele transformou de eficácia contida, ou seja, que a lei pode eficácia limitada, para eficácia contida, ou seja, para permitir que os servidores públicos eles possam sim efetuar paralisações, tá? Desde que observados determinados critérios, tá? E
essas paralisações, elas vão tomar por base a legislação da Lei de 89 de greve, ou seja, por equiparação, entendeu? Lembrando que algumas categorias, o Supremo Tribunal Federal decidiu que elas não podem grevar, ou seja, que o serviço tem que ser prestado integralmente, na sua totalidade, para a sociedade, como, por exemplo, a segurança pública. Outros setores, quer se enquadre como atividade essencial no serviço público, quer não, eles podem efetuar movimentos grevistas. Então, aí foi citado, né, de algumas instituições que vão parar. Eles podem, mas observado os critérios similares à iniciativa privada. Certo. A gente tem mais perguntas do estúdio. É isso, Amanda. A Sônia, ela mandou a seguinte pergunta. A síndica do meu prédio tirou os vales transportes dos funcionários, dificultando assim a ida e a vinda ao trabalho. Ela quer saber, isso é legal? Cabe greve nessa situação? Bom, se a pessoa ela tem direito, ela faz jus ao vale transporte, né, é lógico que seria um ato ilícito, tá? Mas nós temos que ver o seguinte, que a greve não é uma participação isolada de um trabalhador, é um movimento coletivo. Então, ele é previsto na Constituição entre os direitos sociais e os direitos coletivos. Então, ele é exercido necessariamente por uma categoria, por um grupo de trabalhadores, não isoladamente. Então, paralisação de um trabalho de uma pessoa não pode ser considerado um movimento grevista. A paralisação de um grupo, normalmente capitaneado, conduzido pelo sindicato profissional, sim, pode ser um movimento grevista, considerado. Então, neste caso, se a gente está tratando de uma empresa com muitos funcionários e que isso causa essa ilicitude causa uma insatisfação, eles podem provocar o sindicato para que ele decida com a categoria sobre a deflagração da greve, né? Caso o sindicato se recuse, é possível, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, já decidiu que é possível que os próprios trabalhadores, através de uma comissão representativa, eles conduzam os trabalhos de entendimento junto à empresa. Mas primeiro é necessário que ou não haja sindicato profissional existente naquela base territorial, ou o sindicato injustificadamente se recuse a participar. Certo, promotor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso quadro Questão de Direito. Ele falou sobre manifestações e direito à greve. Conversamos aqui com o procurador do Ministério Público do Trabalho, José Carlos Azevedo. Espero ter esclarecido aí. O promotor falou muito bem sobre as questões da greve, né, diferenciando a greve no serviço público, no serviço privado, e o trabalhador deve sempre procurar seus direitos. Fábio, Márcio. É isso, Amanda. É importante conhecer e, como ele falou, né, a greve ela é um direito constituído por grupos, né, por coletivo, não de forma individual. Obrigado, procurador, pelas informações. Amanda.